Olá, paz a todos. Nós estamos aqui com o capítulo 4 de Lucas, a partir do 37 até o 44. Esses versículos, eles têm vários temas que podem ser falados aqui. Vou falar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu posso colocar em prática na minha vida, né? Porque a palavra de Deus, ela é como se fosse um prumo, né, na nossa vida. É como se nós fôssemos a parede que a gente será edificado, vai ser em linha reta a nossa vida, o nosso crescimento, se nós tivermos a palavra de Deus como um prumo, né? Como ali uma escolha para que a gente possa ter um direcionamento. Eu anotei também algumas coisas que eu quero falar com vocês, né, diante desse texto, e destacar para vocês aqui no texto, a partir do 37, primeiro fala que a fama, o nome de Jesus era divulgado em toda a região. Segundo, ele fala que ele curou a sogra de Pedro num sábado, assim que ele saiu da sinagoga. Ele diz aqui que ele repreendeu, mandou embora, mandou sair a enfermidade, a febre que estava sobre a vida da sogra de Pedro. Depois do pôr do sol, as pessoas vieram até ele para ser curadas e aquelas pessoas também para que pudessem ser libertas de espíritos maus. Ele fala também nessa palavra que ele repreendeu as pessoas que estavam com espírito mau por falar de reconhecer quem ele era. E aqui por último também ele fala que ele se retirou no meio das multidões. Então são vários temas, né, que nós podemos estar falando nesse pequeno espaço aqui do 37 ao 44. Bom, quero falar rapidamente para vocês ali por que foi tão comentado ali, né, a cura de sogra de Pedro. Eu acredito que tem a seguinte situação. Primeiro, o nome de Jesus, ele precisava ser divulgado, que ele estava na terra, que o Filho de Deus estava na terra. Eu acredito que Pedro era bem conhecido, a sogra dele também, ali no meio do povo, né? Então foi uma forma também de falar dessa cura. Outro ressalto que nós podemos fazer sobre a cura no sábado, né? Que ali muito questionam que será que poderia ser curada pessoas no sábado? Então o Senhor, ele por amor, ele fez isso, ele curou a sogra de Pedro e ele fez outros milagres ali no sábado, provando que o amor, ele sempre é maior do que a questão de uma crença, de uma religiosidade. E aqui nós podemos falar também quando a sogra de Pedro estava enferma com a febre. Algumas passagens falam que ele pega pela mão, outras falam que ele se inclina, outra ele pega e fala, repreende, manda a enfermidade sair. Aqui a palavra aqui nesse versículo 39 fala, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e a febre o deixou. Então, o que eu aprendo para minha vida? Por que é melhor sempre andar em duas pessoas, como diz, né? Se você tem uma amiga que ora junto contigo, uma pessoa que você sabe que ora, que é uma pessoa que jejua, uma pessoa que está sempre lendo a palavra, porque é importante ter esse amigo por perto, essa pessoa por perto. Porque normalmente quando nós estamos doentes, nós ficamos frágeis. E às vezes nós até esquecemos de mandar a enfermidade sair. A gente pede, Senhor, nos cura, nos cura. E a gente acaba esquecendo de dizer, enfermidade, eu te ordeno a sair em nome de Jesus. E quando a gente tem uma pessoa ao lado, é mais fácil, porque ela vai poder orar, e a palavra também fala que a gente deve orar para os enfermos, né? Para que a enfermidade possa ser embora. Aqui também eu falo sobre por que Jesus repreendeu os demônios e não deixou que falasse, né?
por que que ele foi repreendido, esses espíritos? Por quê? Bom, a palavra fala que os sinais de curas era a previsão da vinda do reino de Deus na terra. Mas as curas, as libertações não era mais importante do que estava para acontecer, que era a morte de Cristo e logo em seguida a ressurreição. E os demônios, eles conhecem a mim, a você, e ele conhecia a Jesus, ele conhece quem é Jesus. Então, por meio dessas pessoas que estavam com esses espíritos maus, eles já queriam divulgar, como se fosse contar antes para as pessoas quem era Jesus. E Jesus pediu para calar eles, repreendeu eles, por quê? Porque ele precisava ser conhecido em meio à região, para que o seu nome pudesse ser divulgado com mais intensidade para as mais pessoas, porque ele diz, eu preciso ir a outras regiões de falar do Evangelho. Porque se caso acontecesse dos demônios já falava-se que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado conforme estava escrito na palavra, ia como se fosse antecipar. Eu acredito que não, né? Mas assim, era uma forma como se fosse antecipar o momento que foi a morte de Cristo e a ressurreição. E aqui também eu falo aqui sobre e tirou um tempo saiu do povo, saiu dentro do povo, tirou um tempo, né? Então o que que acontece? Jesus, ele precisava orar, ele precisava estar um tempo com Deus. E assim eu e você, nós precisamos estar com Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ter um tempo e falar com Deus do nosso dia a dia. Por quê? Porque se os demônios já conheciam a Jesus, eles sabem quem é Deus. Como diz, né? Nem os espíritos são ateus, eles creem em Deus, eles creem no poder. Então, se os demônios sabem quem é Deus, por que eles sabem? Porque eles são seres espirituais. Mas você pode dizer, Dora, mas nós também não somos seres espirituais? Sim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas então por que que nós não agimos conforme o reconhecimento que até os demônios têm para com Deus? Por quê? Porque nós não agimos como seres espirituais, nós agimos mais como seres carnais. Então, mas como viver uma vida espiritual? Primeiro, se arrepender de achar que você é carne. Se arrepender de não reconhecer de quem você foi feito, imagem e semelhança de Deus. Se comportar como um ser espiritual. E como que eu faço isso, Dora? Lembre-se que na nossa vida é como um cabo de aço, direita e esquerda. Entre a carne, vamos colocar a carne do lado esquerdo, meu esquerdo é esse. A carne e o espírito. E eles ficam o tempo todo como essa barra, esse cabo de força. O que que é isso? São os nossos pensamentos, desejos, emoções. Então a nossa carne está brigando pela nossa alma. O nosso espírito pede que nós possamos obedecer os pensamentos, desejos e nossas emoções espirituais do reino de Deus e não carnais. Então fica esse cabo de força. Dora, qual que é o prêmio? A alma, como eu falei, o prêmio é daquilo que você vai se inclinar. Para qual lado você se está inclinando? Para os desejos, pensamentos, emoções da carne, ou você está vivendo desejos, emoções no espírito? Bom, Dora, isso vai acabar um dia? Bom,
essa luta só vai se terminar com a nossa morte do corpo, porque essa guerra vai ser sempre, nós vamos ter sempre essa guerra. E o que nós podemos fazer é resistir. E como que nós possamos resistir? Nós precisamos alimentar o nosso ser espiritual com orações, leitura da palavra, louvores, jejum, para que a gente possa resistir a se inclinar nossos desejos, pensamentos e emoções para a carne, mas que nós possamos se comportar como seres espirituais e se inclinar para os desejos da carne, emoções e sentimentos mais espirituais, daquilo que Deus quer que nos se tornemos, como o caráter de Cristo. Então tem muita coisa para ser falado nesse texto, mas é isso que eu tinha aí para compartilhar com vocês, o que eu aprendi, né? Se você gostou dessa palavra, que você possa compartilhar com mais alguém para que as pessoas sejam abençoadas, que elas possam entender sobre o mundo espiritual. Eles existem, os demônios nos conhecem, sabem como nós somos, como nós agimos, porque ele está ao derredor o tempo todo, como leão, eles falam prontos para nos devorar. Ele também conhece a glória de Cristo e ele sabe que nós podemos estar fortalecido, revestido, resistindo no nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.